E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre um remédio muito utilizado aí, que é a fluoxetina, né? Cloridrato de fluoxetina. Ele é indicado, né, para tratamento de depressão, associada ou não à ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e do transtorno disfórico pré-menstrual, que é o TDPM, irritabilidade e disforia. Eu vou dar só uma pincelada aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é bom você estar perguntando ao seu médico, né? Seja ele especialista ou clínico geral, ele pode te dar aí um resumão, tirar suas dúvidas e tal. Se você estiver suspeitando aí de uma gravidez, né? Enfim, ou você está grávida, é bom informar seu médico, né? Se você está amamentando, também você tem que informar, porque lactantes, né, passam a fluoxetina para o bebê, né? Então tem que, se o seu médico ou cirurgião dentista receitou, você usa, né? Mas se não, assim, se não, porque tem muita gente que toma por conta própria, né? Se não, você evita, né, esse tipo de medicamento. Você deve seguir a orientação do médico, né, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Então, não seja aquele paciente que dá uma semana tá parando de tomar porque tá se sentindo bem. Não, você tem que tomar o recomendado pelo médico. E aí, caso você queira parar, volta no médico e pergunta se já pode parar, porque mais para frente eu vou até falar que esse remédio você não pode parar de uma vez assim. Até pode, tem relatos de pessoas que se sentem dependente por um tempo, sabe? Porque esse remédio fica muito tempo no organismo, então o ideal é você ir tomando, ir parando aos poucos, né? Ele é tomado por via oral, e aí você pode tomar ele depois do alimento, enfim, ou não precisa. Tipo, você acordou de manhã, já toma, não tem problema. Esse medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças, né? Assim como qualquer medicamento. Não é como o AS, que antigamente que a gente pegava o AS ali e fingia que era balinha, né? A gente era criança, a gente ficava tomando isso aí faz muito mal, né? A fluoxetina, ela é contraindicada em pacientes que têm sensibilidade à fluoxetina, né? Ou a qualquer componente da fórmula do remédio, e aquelas pessoas que tomam aquelas drogas inibidoras de monoaminoxidase. Então, você deve informar o seu médico que remédios usando na hora da consulta para ele saber, né? Que remédio passar em. A pessoa está tomando esse remédio aí, o médico passa esse remédio e depois você fala que é culpa dele. Culpa dele, não. Você tem que saber os remédios que você está tomando, para que você está tomando, enfim. Você tem que informar isso ao médico, tanto no início do tratamento quanto depois, né? Na hora de suspender. Porque em alguns casos de alguns remédios, isso é até fatal. Então, cuidado. E aí, existe a recomendação para quanto a dirigir e operar máquinas pesadas, né? Depois que você toma esse remédio, porque ele é muito. Não digo que ele é forte, mas ele te deixa meio bobão, assim, sabe? Que nem eu já tomei esse remédio e eu ficava meio tonto, sabe? Não era bem uma tontura, mas eu desequilibrava fácil. Então, não, eu, assim, tem certas coisas, tem certas profissões que assim, tem que informar o médico, né, cara? E aí, se você tomar um remédio aí que vai te prejudicar seu equilíbrio, aí você trabalha em cima do andaime. Você vai tomar esse remédio? Não, você tem que informar e tal. E se estiver te prejudicando, volta no médico e informa aí as suas queixas para ele, né? Então, existe essa recomendação aí de evitar dirigir veículos ou operar máquinas, né? Até que você perceba que, assim, não esteja afetando você tanto assim. Algo bem complexo para algumas pessoas, mas que é bom falar que algumas pessoas têm interesse de saber, né? Que a fluoxetina, ela exerce a sua ação antidepressiva através da inibição da recaptação da serotonina nos neurônios do sistema nervoso central. Então, o indicado é você tomar
por algumas semanas, porque ele começa a fazer efeito só depois de um tempo, certo? Então não vai pensando que você tomou o primeiro dia e você já tá com os sintomas ali ou já tá com os efeitos do remédio. Não, assim, pode até ter, mas não é a ação em si dele. Ah, ainda é os efeitos, é como o seu corpo está reagindo ao remédio, entendeu? Como eu falei, né? É contraindicado em pacientes que têm sensibilidade a essa droga e também a pacientes que têm problemas de fígado, né? Hepático, tem que ter uma cautela aí, porque esse remédio ele demora muito a sair do corpo. Então, isso aí pode prejudicar ou trazer outros problemas, né? Outras doenças aí. Como vocês sabem, remédio é assim, em partes é veneno, né? Então a gente tem que ter cuidado aí na hora de tomar, porque às vezes você tem um problema de fígado ali e você está sobrecarregando o fígado, né? Então tem que informar seu médico. Então, assim, ó, nos pacientes que têm disfunção hepática, o metabolismo da fluoxetina e do seu, vamos dizer assim, do seu lixo, né, o seu metabólito, que é a norfloxetina, ela diminui. Então, assim, é necessário uma dose menor ou menos frequentes. Então, você informando o seu médico, né, que você tem esse problema de fígado, sei lá, tem qualquer problema de fígado, informe o médico para ele passar uma dose menos prejudicial, vamos dizer assim. Pacientes que têm diabetes. Então, se você é diabético, você tem que ficar atento também, porque a fluoxetina, ela pode alterar o controle da glicemia. Então, houve casos em que a pessoa estava tomando a fluoxetina e a glicose caiu muito. E depois que parou de tomar, a glicose subiu muito. Então, você tem que, né, ficar atento a isso daí. Você deve evitar o uso de bebidas alcoólicas, né? Não existe assim algo na bula dele que informe se houve estudos comparando pessoas que beberam e tal, se aumentou ou diminuiu, né, a ação da fluoxetina, mas se você está tomando um remédio, você deve evitar qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Independente de qual seja o remédio. Porque ou ele vai tirar o efeito ou ele vai aumentar o efeito, né? E isso daí não é legal. Em relação a abuso ou dependência da fluoxetina, né? A fluoxetina não foi estudada muito assim em animais e em seres humanos quanto ao seu potencial de abuso, tolerância ou dependência física. Ainda não se sabe se se causa uma dependência, mas o ideal é você ir no médico, se informar sobre isso daí, porque às vezes assim não houve estudos, mas o médico ele ouve relatos, mesmo que não seja algo científico, mas é bom você informar o médico e às vezes o médico sabe como lidar com essas questões. Às vezes ele diminui a dose, ou às vezes ele, em vez de você tomar 2 vezes por dia, você toma uma vez por dia, entendeu? Então, qualquer coisa assim, se você resolver parar, né? Ah, não, doutor, quero parar. Ele vai arranjar meios de que você não fique com os sintomas assim, de ter parado, né? Abstinência, vamos dizer assim. E aí, se você toma outros remédios, como o diazepam, a fluoxetina pode prolongar a meia-vida do diazepam. Também pode causar outros efeitos se tomada com outros remédios, como a digitoxina, a varfarina, digitálicos, tolbutamida, tiazídicos, enfim, outros aí. Então, qualquer coisa que você estiver tomando, fala para o seu médico, tá bom? E aí, reações adversas, né? Tem as mais comuns, que é assim, que eu senti, que foi um enjoo, sabe? Sei lá, uma coisa esquisita na boca do estômago. Eu mesmo nunca tinha sentido aquilo. E eu não sei nem definir. Então, é comum, né? Depois de um tempo, eu tomei e foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi só um lá, eu acho que eu tomei ele e não comi nada. Eu acho que foi isso. E aí eu senti, assim, meio que um enjoo, sabe? Mas outras coisas são a ansiedade, que é muito comum. A gente toma um pouco para ansiedade e aí
passa a ficar mais ansioso, isso é comum. Nervosismo, insônia, fadiga, sudorese, náusea, diarreia, cefaleia. As menos frequentes, que é febre, inchaço do rosto, dor na mandíbula, sensação de ressaca, mal-estar, dor no pescoço, rigidez no ombro, dor pélvica. Reações raras, abdômen distendido, celulite, hidrocefalia, a pressão às vezes baixa ou aumenta, você pode ter arritmia, né? Hepatomegalia, que é o crescimento do fígado, enfim, tem um monte. Eu vou deixar aí no vídeo aí para vocês verem o tanto de problemas que ela pode causar, né? Ou vir associada, enfim. A dose inicial para depressão, né? Pode ser começando ali a primeira semana com 20 miligramas por dia, e pode ser administrada pela manhã, e o aumento da dose deve ser considerado pelo médico, e aí ele pode aumentar para 2 vezes por dia, enfim, isso aí vai de acordo com o que você for precisando, né, for necessitando. Para bulimia, a dose recomendada é de 60 miligramas por dia, a dose máxima diária é até 80 miligramas, e aí acima disso aí, não se sabe o que pode causar, né? Não foi estudado assim muito bem. E aí, se você tomou mais de um comprimido por dia, ou 3, 4, 10, não se sabe, né, o que você vai tentar fazer. A superdose causa náuseas e vômitos, isso é bem comum, assim. Pode causar inquietação também, hipomania, entre outros sinais da excitação do sistema nervoso central. Enfim, é basicamente isso. Caso vocês tenham dúvida aí, postem nos comentários que eu vou estar respondendo. Mas eu vou deixar um site também para vocês lerem acerca de outras coisas que eu não quis trazer aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas se inscrevam aí, deixe seu like, se te ajudou, certinho? Um abraço.